Imagine uma terra onde a humanidade ainda engatinhava e, de repente, uma civilização surge com um salto tão gigantesco que até hoje arqueólogos se perguntam como isso foi possível. Uma sociedade que criou as primeiras cidades, a primeira escrita, os primeiros códigos legais, os primeiros registros astronômicos e uma organização social complexa antes mesmo do Egito erguer suas pirâmides. Esse lugar existiu e seu nome é Suméria, a primeira grande civilização da história humana. O que você está prestes a ouvir é mais do que um documentário. É uma viagem às origens da própria sociedade moderna. Reconstruída a partir de escavações arqueológicas, tábuas de argila traduzidas por especialistas, teorias acadêmicas e evidências que sobreviveram por milênios. E antes de começarmos a jornada, você precisa entender tudo o que será explorado ao longo desta série. Primeiro, investigaremos a origem misteriosa dos sumérios. Com base em escavações em Eridu, Uruk, Ur, Lagash e Nippur. Vamos analisar pesquisas de nomes como Samuel Noah Kramer, Harriet Crawford, Piotr Michałowski e Leonard Woolley, além de teses sobre possíveis migrações e sobre a língua suméria, um idioma isolado, único no mundo. Depois, exploraremos as primeiras cidades-estado, como Eridu, considerada por muitos a primeira cidade da história, Uruk, o berço da escrita, e Ur, que se tornaria um dos centros religiosos mais importantes da antiguidade. Veremos templos monumentais, sistemas de irrigação surpreendentes e estruturas administrativas que mudariam para sempre o caminho da humanidade. No terceiro momento, mergulharemos nas invenções sumérias. A escrita cuneiforme, a roda, a matemática baseada no número 60, contratos comerciais, escolas formais e os primeiros arquivos administrativos já conhecidos. Também analisaremos a complexa religião suméria, com deuses como Enki, Enlil, Inanna e Ninhursag. Vamos explorar o mito do dilúvio, a criação do homem, o papel dos templos e como essas crenças influenciaram Babilônia, Assíria e até tradições posteriores. Outro tema crucial será a estrutura social suméria, composta por reis sacerdotes, escribas, sacerdotisas, artesãos, agricultores e soldados. Vamos mostrar como era o cotidiano nas ruas de Uruk: comércio, trabalho, festivais, música, educação e vida familiar. No bloco dedicado à ciência suméria, veremos como eles observaram as estrelas, criaram registros astronômicos e estabeleceram cálculos que moldaram calendários e sistemas matemáticos usados até hoje. Também aprofundaremos nos conflitos sumérios, como a rivalidade entre Lagash e uma registrada na Estela dos Abutres, o primeiro documento militar detalhado da história. Teremos um bloco inteiro dedicado a Gilgamesh, o rei de Uruk, cujas aventuras deram origem à mais antiga epopeia literária conhecida. Em seguida, analisaremos o declínio da Suméria, marcado por crises ambientais, invasões gutis, instabilidade política e mudanças climáticas que transformaram a região. E finalizaremos com o legado sumério, como suas ideias moldaram Babilônia, Assíria, Pérsia, Egito, Grécia, Roma e até o mundo moderno, do relógio ao calendário, da escrita ao conceito de cidade. Com todos os temas apresentados, iniciamos oficialmente o conteúdo do Bloco 1, a origem da Suméria. Nossa jornada começa por volta de 6.000 a.C., no extremo sul da Mesopotâmia. Ali, onde os rios Tigre e Eufrates se encontravam com áreas pantanosas, pequenos grupos de pescadores e agricultores começaram a formar assentamentos rudimentares. As escavações em Eridu, conduzidas por Fuad Safar e Seton Lloyd, revelaram templos primitivos, cerâmicas e camadas de ocupação que mostram o gradual desenvolvimento de um centro religioso que evoluiria, séculos depois, para uma verdadeira cidade. Mas o fenômeno urbano atingiu seu ápice em Uruk, analisada por Julius Jordan, Adam Falkenstein e inúmeras equipes modernas. Ali surgiram templos monumentais, bairros organizados, oficinas, celeiros e, o mais revolucionário,
as primeiras formas de escrita da história, datadas de cerca de 3.300 a.C. Não eram textos literários, mas registros econômicos. Listas de trabalhadores, contas de cevada, inventários de templos. A escrita nasceu como ferramenta administrativa para controlar uma cidade que crescia além da capacidade humana de memória. A origem dos sumérios permanece um enigma. A língua que falavam não se conecta a nenhum grupo linguístico conhecido. Estudos genéticos e arqueológicos sugerem uma mistura de populações locais e possíveis migrantes vindos do Planalto iraniano. Mas não há consenso. O que há é um fato incontestável. Os sumérios, sejam nativos ou migrantes, construíram a primeira civilização plenamente desenvolvida da história, com cidades, escrita, religião, comércio, ciência e administração. E este foi apenas o começo. Depois de compreender o nascimento agrícola dos primeiros sumérios no bloco 1, avançamos agora para um dos momentos mais transformadores da história humana: o surgimento da primeira grande cidade da civilização, Uruk. Aqui, o mundo deixa de ser aldeias dispersas e entra no território do urbano, do organizado, do monumental. Uruk não era apenas um ponto no mapa, era um fenômeno. Arqueólogos como Henry Rawlinson, Julius Jordan e as equipes modernas do Instituto Oriental de Chicago confirmam, camada por camada, que esta cidade chegou a reunir entre 40 e 50 mil habitantes em seu auge. Um número inconcebível para o período. Era uma metrópole quando o restante da humanidade ainda vivia como pequenos agrupamentos rurais. As enormes muralhas atribuídas a seu lendário governante Gilgamesh, citadas na epopeia de Gilgamesh, não são apenas literatura. Fragmentos arqueológicos mostram que de fato existiram fortificações gigantescas erguidas em círculos que envolviam distritos inteiros. E nelas cada tijolo carregava uma história, o início da engenharia urbana. Mas o coração de Uruk era o complexo de Eana, dedicado à deusa Inanna. As escavações revelam sucessivas fases de construção, indicando que cada geração queria ampliar o templo, reforçar a economia e centralizar mais poder. O templo não era apenas um local religioso. Era um centro administrativo e econômico que controlava produção, armazenamento e distribuição de recursos. Foi dentro desse sistema que nasceu uma das maiores invenções da humanidade: a escrita administrativa primitiva. Tabelas de contabilidade feitas em argila, listas de trabalhadores, registros de comércio, inventários de produtos agrícolas, tudo isso surge primeiro em Uruk. A escrita não nasceu para a poesia, nasceu para controle, para organizar uma população numerosa, trabalhadores, tributos e mercadorias que circulavam diariamente. Uruk era tão complexa que obrigou a mente humana a se reinventar. E essa complexidade não era apenas interna. Pesquisas de especialistas da Universidade de Cambridge e da Universidade de Heidelberg mostram que Uruk liderava uma vasta rede de comércio. Barcos desciam pelo Eufrates transportando madeira, cobre, metais raros, têxteis e produtos já padronizados pelos sumérios. Em troca, Uruk espalhava tecnologia, estilos arquitetônicos e métodos administrativos para diversas regiões vizinhas. Esse fenômeno é chamado de expansão de Uruk, considerado o primeiro grande processo de influência cultural sistemática da história. Sítios arqueológicos como Habuba Kabira e Jebel Aruda, na Síria, mostram assentamentos inteiros construídos no estilo Urukita, com cerâmicas idênticas e sistemas de registro importados da própria Uruk. Era como se a cidade tivesse criado a primeira marca global da antiguidade. Internamente, o poder era centralizado em uma elite ligada ao templo. Sacerdotes administradores coordenavam a força de trabalho, supervisionavam colheitas, armazenavam excedentes e organizavam o comércio. Essa hierarquia complexa é vista como o embrião dos estados urbanos posteriores. Muitos estudiosos chamam Uruk de a matriz do estado mesopotâmico. A lista de reis sumérios menciona líderes como Enmerkar e Mogilgamesh, figuras que misturam mito e história,
mas representam memórias de governantes que contribuíram para transformar Uruk em um modelo político. Embora não saibamos exatamente onde termina a lenda e começa a realidade, sabemos que a influência desses governantes moldou o imaginário e a organização social da cidade por séculos. No fim, Uruk não foi apenas uma cidade, foi um laboratório de civilização. Um conjunto de experimentos sociais, econômicos e administrativos que deram origem a muitas das estruturas que ainda usamos hoje: impostos, registros, divisão do trabalho, especialização profissional e burocracia. E é exatamente por isso que agora avançaremos para o próximo capítulo desta jornada. No bloco 3, vamos explorar detalhadamente como a escrita cuneiforme foi criada, aperfeiçoada e utilizada como uma arma de controle administrativo e político, transformando os sumérios nos primeiros arquivistas do mundo. Depois de acompanhar a ascensão monumental de Uruk, entramos agora em um dos momentos mais decisivos da história humana. Uma virada tão profunda que dividiu para sempre o passado entre sociedades pré-históricas e sociedades históricas, porque neste ponto, os sumérios criaram algo que mudou tudo: a escrita cuneiforme. E é importante destacar isso. A escrita não nasceu como arte. Não nasceu para poesia ou para contar mitos. Ela nasceu da necessidade, quase urgente, de administrar uma cidade gigantesca, cheia de trabalhadores, recursos, comércio e produção. Uruk havia ficado grande demais para ser controlada apenas pela fala e pela memória humana. As primeiras tabuletas de argila encontradas no próprio complexo de Eana mostram símbolos simples, quase pictográficos, representando objetos, quantidades e tarefas. Eram marcas silenciosas, mas carregadas de propósito. Cada traço registrava animais, cevada, trabalhadores, ração diária, contratos, entregas, retiradas. E esses registros são tão antigos, cerca de 300 a.C., que os arqueólogos chamam esse período de Uruk IV, a fase inicial da escrita no mundo. Pesquisadores como Denis Ishmant Besserat e Piotr Michalovsky descobriram que esses registros evoluíram a partir de pequenos tokens de argila usados para contar mercadorias. Com o tempo, os administradores perceberam que podiam imprimir os símbolos desses tokens diretamente na argila plana, criando um sistema mais rápido, mais eficiente e mais controlável. A partir daí, a escrita floresceu. O sistema se tornou cada vez mais abstrato. O pictograma virou ideograma. O ideograma virou um conjunto de sinais padronizados feitos com uma cunha, o instrumento de madeira que dava forma aos traços marcados na argila. Daí o nome, cuneiforme. Era uma escrita angular, limpa e precisa, criada para funcionar como ferramenta administrativa. E isso muda tudo, porque pela primeira vez na história, surge a possibilidade de fixar a informação. Um supervisor podia registrar quantos trabalhadores estavam no campo. Um sacerdote podia anotar quanto grão entrou no templo. Um comerciante podia provar uma transação. O tempo deixou de ser inimigo da memória humana. Registros escavados em Uruk, Ur, Nippur e Churupak mostram tabelas sofisticadas, listas de profissões, listas de animais, tabelas de produção agrícola e até provas do que seria um sistema de controle salarial. Essa documentação revela que os sumérios não só criaram a escrita, criaram também a primeira burocracia. E essa burocracia já demonstrava uma hierarquia clara. Os escribas, treinados desde jovens, tornaram-se uma elite especializada. Eles eram capazes de fazer algo que poucos compreendiam: transformar realidade em símbolos, interpretar documentos, administrar o Estado. Eles eram os intermediários entre o poder e a população. Sem eles, nenhuma cidade suméria poderia funcionar. Enquanto o sistema se espalhava, sua complexidade aumentava. Novos sinais foram criados, novas combinações surgiram. Os sumérios começaram a registrar não apenas produtos, mas ideias, nomes próprios, religião, leis e histórias. A escrita se libertou de seu propósito inicial e começou a registrar o pensamento humano. Foi nesse processo que surgiram textos como As Instruções de Churupak, uma das mais antigas obras de sabedoria da humanidade,
hinos religiosos dedicados a deuses como Enki e Enlil, e mais tarde, grandes composições literárias que influenciariam toda a Mesopotâmia. Mas antes da literatura, a escrita foi arma administrativa. Ela permitiu que os templos e os governantes controlassem rotas de comércio, impostos, colheitas, distribuição de recursos e até mesmo conflitos sociais. Escrita é poder e os sumérios descobriram isso cedo. O mais fascinante é que esse avanço não ficou restrito às cidades sumérias. Fragmentos encontrados em Ebla, Mari e outros centros sírios mostram que o sistema foi rapidamente adotado, adaptado e replicado. A escrita suméria deixou de ser uma invenção local e se tornou uma linguagem administrativa de alcance internacional. E assim chegamos a um ponto crucial na nossa jornada. Agora que entendemos como a escrita surgiu e evoluiu, podemos finalmente explorar o que os sumérios registraram sobre si mesmos. No próximo bloco, vamos entrar em um dos documentos mais misteriosos e controversos da antiguidade. A Lista de Reis Sumérios. Um texto que mistura história, mitologia e reinados impossivelmente longos. Prepare-se para uma investigação profunda sobre seus significados, suas contradições e o que ela revela sobre a visão suméria do mundo. Depois de entendermos como os sumérios criaram a escrita e registraram o mundo ao seu redor, chegamos agora a um dos documentos mais intrigantes da antiguidade: a Lista de Reis Sumérios. Um texto que, por si só, desafia tudo o que sabemos sobre história, arqueologia e memória humana. Descoberta em diferentes versões, principalmente em Nippur, Kish e Larsa, esta lista apresenta a sucessão dos governantes sumérios desde tempos remotos até períodos historicamente verificáveis. Mas o que chama a atenção é que a lista não começa com reis normais. Ela começa com reinados impossíveis. A versão mais antiga afirma: após a realeza descer do céu, Eridu tornou-se a primeira cidade. E em seguida, descreve reis que teriam governado por 28 mil, 36 mil, 43 mil anos. Números tão absurdos que naturalmente não podem ser literais. Mas então surge a pergunta: por que registrar reinados tão extensos? O que isso significa? Pesquisadores como Thorkild Jacobsen, Samuel Noah Kramer e Piotr Michalovsky analisaram o documento profundamente e concluíram que ele não foi escrito para ser um registro histórico simples. A Lista de Reis é um texto político, ideológico e simbólico. Ela tinha o propósito de legitimar as dinastias posteriores, mostrando que o poder sempre foi algo ordenado, passado de cidade em cidade com autoridade divina. E por trás dessa intenção política, restam pistas históricas valiosas. Por exemplo, as cidades mencionadas, Eridu, Bad-Tibira, Larak, Sipar, Churupak, são cidades reais, comprovadas arqueologicamente. Cada uma delas representou centros importantes em diferentes épocas, passando por fases de prosperidade e declínio. Os reinados impossíveis, segundo muitos especialistas, representam mais do que números. Representam a ideia suméria de um passado dourado, um tempo antigo idealizado, onde os primeiros reis eram quase semidivinos. Talvez reflexo de memórias fragmentadas de líderes ancestrais, talvez construções teológicas que ajudavam a reforçar o poder dos governantes de cada época. Mas à medida que avançamos na lista, algo muda. Os reinados começam a diminuir para números plausíveis, e nesse ponto a arqueologia e escrita começam a se encontrar. Cidades como Kish, Ur e Uruk aparecem com reis que podem ser confirmados por evidências arqueológicas e textos contemporâneos. Entre eles, nomes como Enmebaragesi de Kish, um dos primeiros governantes sumérios comprovados pela arqueologia, graças a fragmentos encontrados em Tel el-Obeid. Isso mostra que, em algum momento, mito e realidade começam a se entrelaçar de forma mais concreta. A lista de reis deixa de ser uma memória distante e passa a registrar líderes que fizeram parte da formação das cidades-estado da Suméria. Outro trecho fascinante está ligado ao dilúvio. A lista afirma que houve um grande dilúvio antes de certas dinastias e que, após esse evento, a realeza desceu novamente para Kish.
O relato do dilúvio aparece em outros textos sumérios, como a epopeia de Ziusudra, e também influenciou diretamente histórias posteriores, como o relato mesopotâmico de Utnapishtim na epopeia de Gilgamesh. Arqueólogos como Sir Leonard Woolley encontraram camadas de sedimento em Ur, que, embora não representem um dilúvio global, indicam enchentes catastróficas locais. Episódios que, ao longo dos séculos, podem ter sido ampliados e transformados em narrativas mitológicas. A lista de reis, portanto, é uma ponte. Ela conecta mito e história, invenção e fato, ideologia e memória. Ela mostra como os sumérios construíram sua própria identidade, combinando elementos religiosos, políticos e históricos em um único texto estruturado para dar legitimidade a dinastias inteiras. E assim, avançamos novamente. Agora que compreendemos a mentalidade suméria sobre realeza e legitimidade, estamos prontos para mergulhar em um dos períodos mais dinâmicos e turbulentos da Mesopotâmia: a formação e o conflito das cidades-estados sumérias. No próximo bloco, investigaremos rivalidades, guerras, alianças e o surgimento das primeiras estratégias militares documentadas da história. Uma era onde cidades eram verdadeiros reinos independentes, cada uma lutando por supremacia. Prepare-se para entrar no coração político da Suméria. Agora que entendemos como os sumérios estruturavam seu passado através da lista de reis, entramos em uma fase da história onde mito e realidade começam a se separar com mais nitidez. É o período em que a Suméria se organiza em cidades-estado. Pequenos reinos independentes, cada um com seu próprio governante, seu próprio exército e suas próprias divindades tutelares. Essas cidades-estado são a espinha dorsal do mundo sumério. Uruk, Ur, Lagash, Kish, Uma, Eridu, Nippur e outras se tornaram centros de poder que competiam ferozmente entre si. Cada uma buscava recursos, rotas comerciais, terras agrícolas irrigadas e principalmente prestígio religioso. Ter o favor dos deuses não era apenas simbólico, era parte da legitimidade de todo governante. Os templos eram considerados a casa da divindade patrona, mas também funcionavam como centros econômicos. Isso fazia com que controlar uma cidade fosse, ao mesmo tempo, controlar suas riquezas e sua religião. E essa mistura de economia, fé e política criava tensões constantes. Um dos conflitos mais conhecidos dessa época é o embate entre Lagash e Uma, registrado em tabuletas encontradas em Girsu. Esse conflito é considerado por muitos historiadores como a primeira guerra documentada da história. O motivo? Terras férteis e campos irrigados, essenciais para a sobrevivência das cidades. Os textos descrevem disputas por fronteiras, escavação de canais e até tratados assinados entre governantes, mostrando um sistema diplomático surpreendentemente avançado. A figura mais marcante desse período é o governante de Lagash, chamado Eannatum, documentado na famosa Estela dos Abutres, descoberta por Ernest de Sarzec. Essa estela retrata o exército de Lagash marchando em formação, usando lanças, escudos e táticas coordenadas. É o início da guerra organizada. Não mais batalhas tribais, mas campanhas militares estruturadas. Essa estela mostra também a força simbólica usada na política suméria. Em um dos painéis, os soldados são representados lado a lado, avançando de maneira disciplinada. Em outro, vemos Eannatum guiado pelo deus Ningirsu, representado como uma figura poderosa segurando uma rede divina que captura os inimigos. Esse tipo de iconografia reforçava a ideia de que a vitória militar era uma confirmação da vontade dos deuses. E essa não era uma guerra isolada. Durante séculos, as cidades sumérias entraram em ciclos constantes de expansão e retração. Um governante fortalecia seu território, conquistava cidades vizinhas, estabelecia tratados, e então, anos depois, um novo líder surgia em outra cidade, reivindicando independência ou iniciando novas campanhas. Mas o mais interessante é que, no meio desse cenário turbulento, também surgiram formas iniciais de administração política conjunta. Em alguns períodos, cidades se uniam temporariamente para resistir a invasões externas,
especialmente de povos semitas que habitavam as regiões ao norte. Esses acordos funcionavam como embriões de alianças militares e até de federações temporárias. A cidade de Nippur, por exemplo, se tornou um centro religioso neutro. Como era a sede do culto de Enlil, um dos principais deuses do panteão, nenhum governante queria provocar conflitos ali. Isso transformou Nippur em uma espécie de território sagrado, onde decisões religiosas e até políticas eram discutidas. Era o mais próximo que a Suméria tinha de uma capital espiritual. Com o passar do tempo, algumas cidades ganharam predominância por curtos períodos. Kish foi uma das primeiras a manter poder regional. Uruk, em momentos específicos, também assumiu liderança política. Porém, nenhuma conseguiu estabelecer uma hegemonia duradoura, pelo menos não até o surgimento de um líder que mudaria completamente a história da Suméria. Esse líder surgiria de uma cidade que parecia, à primeira vista, apenas mais um centro urbano entre tantos. Akkad, cujo governante, um homem de origem humilde, construiria o primeiro grande império da humanidade. E é exatamente esse ponto que revisaremos no próximo bloco. Agora que entendemos as tensões internas entre as cidades sumérias, avançaremos para a ascensão de Sargão da Acádia, o conquistador que unificou a Mesopotâmia e transformou o mundo antigo. Prepare-se para conhecer a história de um dos maiores estrategistas da antiguidade. Depois de atravessarmos no bloco anterior as disputas entre as cidades sumérias e o surgimento de redes comerciais cada vez mais delicadas, chegamos a um ponto de ruptura histórica. Um momento em que a Mesopotâmia deixa de ser apenas um mosaico de cidades-estado e se transforma num sistema completamente novo. É aqui que surge uma figura que mudaria o curso político do mundo antigo. Sargão da Acádia, o homem que instituiu o primeiro grande império de que se tem registro. As tradições sobre sua origem são quase míticas. Textos, mais tarde divulgados nas escolas de escribas, contam que ele foi um bebê posto sobre as águas do rio em um cesto de junco, e que um jardineiro o encontrou e criou. Mas por trás da propaganda, há documentos contemporâneos que revelam um ponto firme. Sargão começou como um simples copeiro do rei de Kish, e desse posto humilde, reorganizou a geopolítica mesopotâmica. A cidade de Akkad, ainda não localizada com precisão pelos arqueólogos, tornou-se o coração de sua administração. E é aqui que se identifica a primeira grande inovação de Sargão. Ele não apenas derrotou cidades rivais em campo de batalha, ele as integrou sob um único sistema de governo. Governadores foram instalados, tributos sistematizados, rotas comerciais protegidas e ampliadas, e uma burocracia altamente escrita começou a funcionar acima das fronteiras tradicionais. Esse aparato só foi possível porque Sargão compreendeu a importância dos escribas. As tabuletas de argila encontradas em diversos sítios mostram um aumento significativo no uso administrativo do cuneiforme. O acadiano, sua língua, passou a coexistir com o sumério em contratos, listas econômicas e decretos reais. O resultado foi uma burocracia bilíngue, moldada pelos costumes sumérios, mas operada sob autoridade acadiana. Essa fusão linguística é um dos maiores legados culturais de seu reinado. No campo militar, Sargão introduziu práticas que sugerem pensamento estratégico avançado. Ele estabeleceu pequenos postos fortificados ao longo das rotas do Eufrates e do Tigre, garantindo comunicação e suprimentos. Isso permitiu que suas tropas se deslocassem rapidamente entre cidades distantes, reduzindo a autonomia de revoltas locais. Algumas fontes mencionam campanhas que chegaram ao Mediterrâneo, o que indica um controle efetivo das redes comerciais que traziam madeira, metais e pedras preciosas para o centro imperial. Mas Sargão também era mestre da propaganda. Em inscrições oficiais aparece como escolhido dos deuses, algo essencial para legitimar sua autoridade sobre povos sumérios acostumados a reis sacerdotes. Títulos como Rei das Quatro Regiões e Rei do Universo, que mais tarde seriam adotados por Naram-Sin e pelos reis assírios, têm origem nesse período. Eles não eram meros adornos, eram instrumentos de poder que traduziam a nova escala política da Mesopotâmia.
Os efeitos desse modelo imperial são notáveis na arqueologia. Selos cilíndricos exibem iconografia padronizada, estilos artísticos se espalham rapidamente, objetos de luxo circulam em maior quantidade, e a arquitetura de alguns centros mostra reorganização administrativa. Cidades sumérias, antes rivais ferozes, agora produzem registros contábeis que seguem um padrão comum. O comércio a longa distância, que no período sumério funcionava em ciclos intermitentes, passa a operar com mais estabilidade graças à proteção militar oferecida por Akkad. No entanto, esse sistema não estava imune a tensões. As inscrições de Rimush, filho de Sargão, relatam diversas revoltas sumérias, indicando que a unificação não foi totalmente aceita. O peso dos tributos, a imposição de governadores estrangeiros e a pressão militar criaram focos constantes de resistência. Ainda assim, o modelo administrativo persistiu, uma prova de sua eficiência. Após Sargão, seu neto Naram-Sin levou o império ao ápice, proclamando-se divino e expandindo ainda mais as fronteiras. Mas esse auge também marcou o início das fissuras. Pressões climáticas, declínio agrícola e o avanço dos povos Guti acabaram por fragmentar o sistema. Quando o Império Acádio finalmente caiu, muitas de suas inovações permaneceram vivas, prontas para serem absorvidas por futuros impérios. Para a Suméria, a dominação acadiana deixou marcas profundas, transformou elites locais, ampliou redes de comércio, modernizou formas de governo e redefiniu a relação entre religião e política. Mesmo após a queda, as cidades sumérias continuariam funcionando com as ferramentas administrativas introduzidas nesse período. No próximo bloco, exploraremos exatamente essa convivência entre sumérios e acádios, como era o dia a dia sob o domínio imperial, como as identidades se misturaram e como, lentamente, a Mesopotâmia caminhou em direção a um novo renascimento urbano após o caos Guti. Ao encerrarmos o bloco anterior, vimos como Sargão e seus sucessores criaram uma estrutura política inédita na história, o primeiro Império Mesopotâmico. Agora, deixamos os palácios e campos de batalha e descemos até o nível das ruas, dos mercados, das oficinas e dos templos para compreender como era, de fato, viver sob domínio acadiano. As tabuletas administrativas encontradas em cidades como Uma, Ur, Nippur e Lagash revelam um cotidiano profundamente transformado. Em vez de uma simples ocupação militar, os documentos mostram uma rede social e econômica complexa, onde sumérios e acádios conviviam diariamente. Isso fica claro no bilinguismo registrado nas tabuletas, instruções em acadiano e registros técnicos em sumério lado a lado, como se dois mundos culturais funcionassem simultaneamente dentro de uma mesma realidade urbana. Esse convívio se refletia em praticamente tudo. Nos campos, sistemas agrícolas inteiros foram reorganizados para suprir o império. Trabalhadores sumérios aparecem trabalhando ao lado de supervisores acádios, e as listas de pagamento mostram grupos mistos vindos de regiões distantes. O império abriu rotas seguras para o transporte de grãos, fibras, metais e madeira, algo que ampliou o comércio e trouxe novas oportunidades para artesãos e mercadores. Nas cidades, a presença das guarnições acádias era visível. Em algumas regiões, soldados garantiam segurança contra saqueadores, o que permitia que caravanas circulassem com regularidade. Em outras, sua presença era interpretada como sinal de perda de autonomia. Cartas e relatórios reais mencionam revoltas pontuais e cidades que se recusaram a pagar tributos, o que gerava respostas rápidas e firmes das autoridades acádias. Mesmo assim, muitos habitantes viram vantagens no novo sistema. A padronização administrativa facilitava o comércio. Os escribas bilíngues tinham grande prestígio, e certos artesãos conseguiam vender sua produção para mercados mais amplos. Há evidências de casamentos mistos, alianças locais e elites sumérias que aprenderam o acadiano para manter cargos administrativos. O mundo imperial não era apenas imposição, era também oportunidade para aqueles que sabiam navegar o novo cenário. No campo religioso, o sincretismo foi imediato. Divindades sumérias continuaram sendo cultuadas,
mas agora dividiam espaço com deuses semíticos. Em algumas cidades, Ishtar começou a dominar cultos antes dedicados exclusivamente a Inanna. Hinos e liturgias combinavam elementos de ambos os sistemas, criando uma religiosidade híbrida que refletia o próprio cotidiano. A arte também passou por transformação. Selos cilíndricos mostram cenas com trajes e armas acádias mescladas a símbolos sumérios. Estátuas carregam formas acádias, mas continuam inscritas em sumério. É um estilo que surge da fusão e da convivência, não de substituição. Objetos de luxo de várias regiões chegam às mãos de elites locais devido ao aumento das rotas protegidas por Akkad. Mas esse equilíbrio não duraria para sempre. Nos últimos anos do período acádio, sinais de desgaste começam a aparecer nos registros arqueológicos. Tabuletas se tornam mais escassas em certas regiões, indicando declínio administrativo. Camadas de sedimentos sugerem secas prolongadas, e as primeiras referências aos Guti, povos montanheses vindos dos Zagros, aparecem em textos oficiais, mencionando invasões e estradas perigosas. Ainda assim, o período acádio representa um auge cultural e administrativo. A coexistência entre acádios e sumérios gerou uma sociedade que talvez tenha sido a mais complexa até então em toda a Mesopotâmia. Essa fusão criou um modelo que influenciaria os grandes impérios posteriores. No próximo bloco, avançaremos para esse momento crítico: o início da crise acádia, as pressões ambientais, o colapso político e a chegada dos Guti, que mergulharão a região em uma das fases mais obscuras da história suméria. Depois de observarmos o auge da fusão cultural entre acádios e sumérios, entramos agora em uma das fases mais delicadas da história mesopotâmica. O final do período acádio não se caracteriza apenas por conflitos militares. É marcado por uma crise profunda, multicausal, que envolve clima, economia, política e até religião. Uma crise tão séria que muitos estudiosos a consideram um dos primeiros colapsos sistêmicos documentados da humanidade. As evidências começam no solo. Perfis sedimentares analisados em diversas regiões do sul da Mesopotâmia, especialmente nos arredores de Nippur e Ur, mostram sinais de secas prolongadas, de acordo com estudos conduzidos por equipes arqueológicas desde os anos 1990. Inclusões de sais e mudanças na composição do solo indicam queda no nível dos rios Tigre e Eufrates, o que comprometeu diretamente o sistema agrícola. Essa não era uma simples estiagem, era uma transformação prolongada do regime hídrico. Com menos água, os canais deixaram de irrigar de forma eficiente os campos. As colheitas diminuíram e muitas terras tornaram-se impróprias para cultivo devido ao aumento da salinidade. Um problema já conhecido desde o período sumério, mas agora intensificado. Tabuletas administrativas dos anos finais de Naram-Sin mencionam reduções de rendimento, aumentos nas requisições de grãos e ordens emergenciais para a redistribuição de recursos. Tudo aponta para um sistema sob enorme pressão. Ao mesmo tempo, o Império enfrentava dificuldades internas. Revoltas explodiam em diversas cidades. Textos oficiais como a Maldição de Akkad, embora literário e simbólico, refletem um clima de insatisfação e tensão generalizada. Cidades que antes haviam aceitado a autoridade acadiana, agora se levantavam contra governadores nomeados pela corte imperial. A rede administrativa, antes eficiente, começou a mostrar rupturas. Arquivos desaparecem, registros diminuem, oficinas deixam de produzir ao mesmo ritmo. Foi nesse cenário fragilizado que surgiram os Guti, povos montanheses dos Zagros, conhecidos nos registros por seu estilo de vida pastoril e mobilidade constante. Textos sumérios posteriores os descrevem de maneira hostil, mas os dados arqueológicos sugerem que seu impacto foi resultado não de uma força esmagadora, mas da vulnerabilidade do sistema acádio. Com estradas enfraquecidas e cidades sem capacidade de defesa integral, incursões Guti se tornaram mais frequentes e cada vez mais devastadoras. Os Guti não eram uma força homogênea. Eram grupos diversos, organizados em clãs que se deslocavam entre as montanhas e as planícies, aproveitando brechas deixadas pelo Império. O que para alguns pareceu uma invasão,
para a arqueologia moderna, se apresenta como uma série de movimentos gradativos, explorando um vazio político que se ampliava ano após ano. À medida que o Império perdia capacidade de resposta, a iconografia acádia começa a desaparecer dos selos cilíndricos e das estelas. Produções artísticas tornam-se mais simplificadas, sugerindo redução de oficinas especializadas. Certas rotas comerciais praticamente cessam. E as grandes cidades da Suméria, antes integradas a uma rede imperial sólida, passam a atuar por conta própria, tentando sobreviver em meio ao colapso. O impacto social foi enorme. Cidades abandonaram campos inteiros. Famílias migraram para regiões mais férteis. Governadores tentaram sem sucesso manter estruturas de controle. O próprio Naram-Sin enfrentou revoltas internas que minaram sua autoridade e seus sucessores já governaram fragmentos de um império que, na prática, não existia mais. Finalmente, Akkad, a grande capital, deixou de exercer poder real. Seu declínio foi tão completo que até hoje sua localização permanece um mistério arqueológico. Quando as crônicas sumérias descrevem anos da miséria Guti, elas não narram apenas ataques, narram o fim de um modelo político. Mas nem tudo estava perdido. O colapso acádio abriu espaço para um novo renascimento sumério. Um período de reorganização, resistência e reconquista que culminaria na ascensão de Ur III, o chamado Renascimento Neo-Sumério. E é exatamente esse renascimento, essa reconstrução após o caos Guti, que exploraremos no próximo bloco. As escavações em Ur, Lagash, Eridu e Nippur, que analisamos no bloco anterior, revelaram que os sumérios não apenas estruturaram cidades complexas, mas também moldaram algo maior, uma forma de pensar o mundo. E agora, neste bloco, entramos em um dos pilares mais enigmáticos de toda a civilização deles: a ciência, a matemática e o sistema de conhecimento que parecia muito além da sua época. Enquanto as tábuas de escrita continuam sendo decodificadas, pesquisadores percebem um padrão intrigante. Os sumérios não observavam o mundo apenas como um espaço físico, mas como um mecanismo regido por leis. E é exatamente por isso que, por volta de 3300 a.C., eles criaram algo que mudaria para sempre a história humana: o sistema sexagesimal, uma matemática baseada no número 60. Mas por que o número 60? A resposta mais aceita entre os historiadores vem de uma combinação inteligente. 60 é um número altamente divisível, permitindo cálculos de tempo, medidas e astronomia com uma precisão absurda para a antiguidade. Contudo, algumas tábuas provocam perguntas desconfortáveis. Em uma delas, encontrada em Sippar, aparece um cálculo que descreve o período orbital de um planeta com uma precisão que só seria confirmada milênios depois. É aqui que muitos pesquisadores dividem opiniões. Alguns argumentam que esse conhecimento veio de séculos de observação. Outros sugerem que talvez os sacerdotes astrônomos somassem registros muito mais antigos que eles próprios herdaram. A matemática não era apenas um sistema de números, era uma ferramenta para compreender o cosmos. E por isso, no centro do pensamento sumério, nasce outra invenção revolucionária: a medição do tempo. A divisão de 60 segundos, 60 minutos e 24 horas do nosso dia continua sendo até hoje um legado direto deles. A organização dos meses, das estações e das rotas agrícolas dependia dessa precisão, mostrando que os sumérios uniram religião e ciência como parte de um mesmo corpo de conhecimento. Mas o ponto mais impressionante está aqui. Os sumérios registravam fenômenos celestes com enorme detalhamento. Em algumas tábuas, como as encontradas em Nínive e posteriormente catalogadas por estudiosos do século XIX, há descrições de eclipses, posições planetárias e até mesmo listas de estrelas. Para eles, o céu não era apenas um espetáculo. Era um calendário vivo, habitado por deuses que manifestavam sua vontade por meio dos astros. E exatamente por isso surge outro elemento fascinante: a crença no tempo dos reis antediluvianos, figuras mitológicas que, segundo suas listas, governaram a Terra por milhares de anos
antes do grande dilúvio mencionado em suas lendas, e que ecoaria em várias culturas posteriores. Essas listas aparecem não como mitos poéticos, mas como documentos administrativos, algo que intriga arqueólogos até hoje. As escritas narram que, antes das cidades de Ur, Kish e Eridu florescerem, havia um período em que os próprios deuses caminhavam entre os humanos, compartilhando conhecimentos que a humanidade só redescobriria muito mais tarde. Para alguns estudiosos modernos, isso é apenas literatura religiosa. Para outros, pode refletir tradições mais antigas, preservadas através de gerações. Independente da interpretação, uma coisa é clara: os sumérios criaram a base intelectual que sustentaria toda a Mesopotâmia e influenciaria a Babilônia, a Síria, Pérsia, Grécia e Roma. A partir deles, surgem a geometria primitiva, os cálculos de área, os primeiros mapas, os inventários, os sistemas de contagem de rebanhos, a burocracia administrativa e até modelos iniciais de contratos comerciais. E enquanto esse conhecimento se espalhava por suas cidades, uma nova percepção surgia entre os estudiosos contemporâneos. Os sumérios não apenas registravam a realidade, eles a organizavam, transformando a própria ideia de civilização. E é exatamente nesse ponto que finalizamos o bloco, à beira de um universo intelectual que parecia muito maior do que seus templos de tijolos poderiam conter. Porque no próximo bloco, avançaremos para algo ainda mais impressionante: como a religião suméria, seus mitos e seus sacerdotes moldaram a mentalidade de reinos inteiros e influenciaram tradições que ecoam até hoje. Ao final do bloco anterior, vimos como o conhecimento sumério estruturou as bases da ciência, do tempo e da matemática. Agora mergulhamos ainda mais fundo em um terreno que moldou todo o pensamento deles: a religião, o sistema que unia o céu, a terra e a própria política das cidades. Porque para os sumérios nada existia separado dos deuses. Cada rio, cada vento, cada colheita e cada tempestade era uma manifestação direta de uma entidade divina. E como vimos, esse cosmos organizado também refletia seu modelo de sociedade. Nos registros mais antigos, descobertos em templupos de Eridu e Nippur, encontramos as descrições das principais figuras dessa vasta mitologia. An, o deus do céu. Enlil, senhor dos ventos e das decisões. Enki, o deus da sabedoria e da água subterrânea, e Inanna, deusa da fertilidade, do amor e da guerra, uma das figuras mais complexas de todo o panteão mesopotâmico. Mas não se tratava apenas de crença, e sim de administração espiritual. Cada cidade suméria era governada sob a tutela de um deus padroeiro, e os reis assumiam o papel de representantes terrestres desses seres. Essa conexão elevava o poder político a um nível quase sagrado. Os templos, ou zigurates, eram centros dessa ligação. Essas construções monumentais, como a gigantesca estrutura de Ur, não eram meramente prédios religiosos. Eram verdadeiras máquinas de conexão entre o mundo humano e o divino. Seus vários níveis simbolizavam a ascensão da terra aos céus, e seu interior abrigava arquivos, escolas, cozinhas, depósitos e salas para rituais cotidianos. A religião suméria era essencialmente prática. Os sacerdotes interpretavam presságios, analisavam o movimento das estrelas, elaboravam calendários agrícolas, administravam recursos e até julgavam disputas civis. Era um sistema no qual religião, ciência e governo se misturavam, formando um único organismo. E exatamente por isso tantos rituais eram extremamente detalhados. Um dos mais antigos, encontrado nas tábuas de Kish, descreve o banquete do deus, uma cerimônia que ocorria ao amanhecer. Os sacerdotes preparavam alimentos especiais, acendiam incensos raros e recitavam hinos que falavam do nascimento da luz. Essas práticas não eram simbólicas. Acreditava-se que, alimentando os deuses no templo, eles alimentariam a prosperidade da cidade. Outro ritual fascinante era o da descida de Inanna ao submundo, encenado anualmente. Ele representava o ciclo da morte e rebroto da vegetação.
um verdadeiro teatro religioso que impactava diretamente o plantio e a colheita. Mas talvez o elemento mais surpreendente seja o nível de detalhe com que os sumérios descreviam as relações entre deuses e humanos. Em algumas tábuas, como as encontradas em Lagash, há passagens inteiras narrando conflitos divinos que, curiosamente, espelham disputas políticas entre cidades. Isso levou muitos historiadores a entender que os mitos funcionavam como moldes narrativos para justificar guerras, alianças e reformas internas. E aqui surge uma pergunta crucial. A religião criou o Estado sumério? Ou o Estado moldou sua religião para se fortalecer? A resposta mais aceita hoje é ambos. O sistema teocrático sumério evoluiu em conjunto com sua estrutura urbana, e cada templo era também um centro de poder econômico. Grãos, tecidos, animais e metais eram armazenados ali, tornando os sacerdotes administradores fundamentais da riqueza coletiva. Tudo isso mostra que, para compreender a Suméria, precisamos entender que sua religião não era um aspecto isolado, era a espinha dorsal da civilização. E é justamente esse entendimento que nos prepara para o próximo passo da nossa jornada. Porque, no bloco 11, vamos explorar como essa poderosa estrutura religiosa e política conduziu a Suméria ao auge e, paradoxalmente, também à sua queda. Veremos as guerras internas, as rivalidades entre cidades-estado e o surgimento de potências que mudariam o destino de toda a Mesopotâmia. Após entendermos como a religião sustentava a estrutura espiritual, política e administrativa da Suméria, avançamos agora para uma fase turbulenta, porém decisiva, da história suméria, o período em que suas cidades-estado atingem o auge e entram em conflito umas com as outras. Este é o momento em que os grandes centros urbanos, criados com tanta engenhosidade, revelam um lado que poucos imaginam: a competição feroz pelo domínio da terra, da água e do favor divino. As evidências arqueológicas encontradas em Lagash, Uma, Kish e Uruk mostram que, embora compartilhassem a mesma língua, a mesma cosmologia e os mesmos deuses, cada cidade acreditava ser a escolhida por seu próprio patrono divino. Esse orgulho religioso e político gerava rivalidades antigas, algumas tão profundas que atravessaram séculos. A mais famosa dessas disputas ficou registrada nas chamadas Crônicas de Lagash e Umma. Nessas tábuas, escavadas por Ernest de Sarzec no final do século XIX, encontramos relatos de disputas territoriais extremamente detalhadas. As duas cidades brigavam por uma zona fértil conhecida como Guedena, uma região que para os sumérios não era apenas terra agrícola, mas um presente dos deuses que, segundo eles, havia sido injustamente usurpado pelo inimigo. É aqui que o poder religioso se entrelaça com a política. Cada cidade afirmava que sua divindade havia concedido o território, e qualquer invasão era vista como uma ofensa ao próprio cosmos. Esses conflitos levaram ao surgimento de uma figura essencial na história: Suméria, o Lugal, o grande homem, uma espécie de rei militar. No início, o Lugal era escolhido apenas em tempos de guerra. Com o tempo, porém, começou a se tornar uma autoridade permanente. Foi assim que algumas cidades passaram por verdadeiras revoluções internas, quando antigos sacerdotes, governantes tradicionais, foram substituídos por líderes mais agressivos, que buscavam expandir seu poder para além de seus muros. Enquanto Lagash e Uma se enfrentavam, outras cidades floresciam. Uruk, por exemplo, vivia um período glorioso sob a influência lendária do rei Gilgamesh, que mais tarde inspiraria uma das obras literárias mais importantes da humanidade. Em outras regiões, como em Kish e Ur, o comércio crescia rapidamente, alimentado por caravanas que traziam cobre do Omã, pedras do Irã e madeira do Líbano. Essas conexões comerciais, porém, também traziam tensões. Quanto mais uma cidade enriquecia, mais chamava a atenção das rivais. E quanto maior a população, maior a demanda por água, um recurso vital que dependia de sistemas de irrigação complexos, que precisavam ser constantemente mantidos e defendidos. Nesse período surgem os primeiros registros de tratados, reformas legais e reorganizações administrativas. Um dos mais conhecidos, o Código de Urukagina,
governante de Lagash, foi uma tentativa de reorganizar a sociedade após décadas de abuso de poder por parte dos templos e elites. Embora fragmentado, esse código é considerado um precursor dos sistemas legais que floresceriam séculos depois na Babilônia. Mas mesmo com leis, tratados e diplomacia, a tensão entre as cidades-estado era inevitável. A Suméria caminhava para uma era de guerras constantes, alianças temporárias e traições que redefiniriam toda a política mesopotâmica. Cada vitória militar trazia prosperidade, mas cada derrota deixava templos destruídos, canais danificados e populações deslocadas. E é exatamente nesse ponto da narrativa que a Suméria entra em uma transição dramática. A ascensão de poderes externos que enxergam a riqueza das cidades sumérias como uma oportunidade irresistível. Povos das montanhas e pastores nômades começam a pressionar as fronteiras, enquanto as próprias cidades-estado, enfraquecidas por suas disputas internas, abrem caminho para a chegada de um conquistador que mudaria tudo. A tensão crescente entre as cidades-estado sumérias, guerras contínuas, rivalidades religiosas e disputas territoriais, abriu as portas para algo que mudaria para sempre o destino da Mesopotâmia. E é aqui, exatamente onde paramos no bloco 11, que surge uma figura que redefiniria a história do Oriente Próximo. Sargão da Acádia. O homem que transformaria seu povo nômade em um império e colocaria a Suméria sob domínio estrangeiro pela primeira vez. As tábuas de argila descobertas em sítios como Tel Brak, Kish e Mari revelam elementos fragmentados, mas consistentes da ascensão desse líder. Sargão afirmava ter sido um simples copeiro do rei de Kish antes de realizar um golpe que o colocaria no poder. Se isso é mito ou fato, os arqueólogos ainda debatem. Mas uma coisa é certa: sua estratégia militar foi revolucionária. Ele usou algo que as cidades sumérias, com todas as suas tradições e protocolos, não esperavam. Uma força militar unificada, disciplinada e altamente móvel. Enquanto Lagash, Uma e Uruk guerreavam entre si, Sargão enxergou fraqueza e agiu. Primeiro tomou Kish, depois avançou sobre Uruk e Ur. Documentos administrativos encontrados em Nippur indicam que muitas cidades foram incapazes de resistir, exaustas após décadas de conflitos internos. A supremacia acadiana cresceu como um vendaval. A queda de Uruk foi especialmente simbólica. A cidade de Gilgamesh, berço de inovações urbanas e culturais, foi tomada e reorganizada administrativamente. Sargão não destruiu as cidades sumérias, ele as incorporou. Ele manteve os templos, respeitou os deuses locais e até adotou alguns costumes sumérios. Mas colocou governadores acadianos no comando e estabeleceu uma nova ordem política. Todas as cidades deveriam agora responder diretamente ao rei da Acádia. Os arqueólogos chamam esse período de a síntese sumério-acadiana, uma fusão cultural que seria essencial para o futuro. A língua acadiana começou a se disseminar, mas a escrita cuneiforme suméria continuou sendo a base administrativa. A religião passou por adaptações. Deuses acadianos como Ishtar foram associados a divindades sumérias como Inanna, criando uma equivalência simbolicamente poderosa. No entanto, essa integração não foi pacífica. Inscrições reais, especialmente o Cilindro de Sargão, relatam revoltas sucessivas, algumas lideradas por antigos lugares sumérios que se recusavam a aceitar a hegemonia acadiana. Sargão reagiu com dureza, destruiu muralhas, reorganizou territórios e deportou populações consideradas rebeldes. Em Lagash, por exemplo, foram encontrados registros de repressão direta contra líderes locais. Mas junto à força militar, Sargão trouxe algo que, surpreendentemente, também impulsionou a Suméria: comércio internacional em escala inédita. Seu império estabeleceu rotas que iam da Anatólia até o Golfo Pérsico. Materiais como prata, estanho e madeira agora circulavam com mais facilidade, enriquecendo as cidades, embora sempre sob supervisão acadiana. O auge desse novo sistema viria com o neto de Sargão, o famoso Naram-Sin, que se autoproclamou Deus das 4 regiões.
Inscrições mostram que ele reforçou ainda mais o controle sobre as cidades sumérias, impondo reformas e expandindo o império até o Líbano e possivelmente até o Mediterrâneo. Mas, como todo poder que cresce rápido demais, rachaduras começaram a aparecer. Pressões externas de povos montanheses, especialmente os Guti, e tensões internas nas administrações regionais começaram a corroer o sistema acadiano. E no coração desse processo estavam as cidades sumérias, que ainda preservavam sua identidade e aguardavam a oportunidade de recuperar sua autonomia. E é justamente nesse ponto que nos preparamos para entrar no Bloco 13. O momento em que o Império Acádio ruirá e a Suméria, resiliente, resistente e culturalmente brilhante, renascerá sob uma nova liderança. Os reis da Terceira Dinastia de Urartu, um dos períodos mais organizados e esplêndidos de toda a história mesopotâmica. Depois da expansão fulminante e do domínio rígido imposto pelo Império Acádio, chegamos ao momento de virada anunciado no Bloco 12, o colapso gradual do sistema criado por Sargão e consolidado por Naram-Sin. Invasões constantes dos povos Guti, vindos das montanhas dos Zagros, instabilidade administrativa e anos de secas documentados em tábuas de Ur e Adab colocaram pressão demais sobre a máquina imperial. E foi nesse caos que a identidade suméria, longe de desaparecer, encontrou a chance perfeita para ressurgir. As evidências arqueológicas recuperadas em Ur, Eridu e Nippur revelam que a presença Guti, embora agressiva, foi menos organizada do que o antigo controle acadiano. Prontamente, algumas cidades sumérias começaram a se reestruturar. E entre elas, uma se destacou, Ur, sob a liderança de Ur-Nammu, um nome que marcaria o verdadeiro renascimento sumério. Esse renascimento, conhecido como a Terceira Dinastia de Ur, Ur-Treiro, não foi apenas político, foi cultural, administrativo e religioso. Ur-Nammu reorganizou as cidades, restaurou templos e retomou os sistemas de irrigação que haviam sido negligenciados durante as invasões. Tábuas encontradas em sua capital revelam uma administração surpreendentemente avançada, com listas detalhadas de trabalhadores, sacerdotes, artesãos e até inventários de rebanhos e silos. Mas sua maior contribuição, e uma das mais importantes de toda a história jurídica, é o Código de Ur-Nammu, o mais antigo código de leis completo já encontrado. Anterior até mesmo ao famoso Código de Hammurabi, este documento traz uma visão inovadora sobre justiça, estabelecendo multas e punições proporcionais que buscavam reduzir abusos de poder. Em suas linhas, percebemos um esforço claro para proteger os mais vulneráveis e organizar uma sociedade mais estável, após décadas de violência e instabilidade. Enquanto isso, a arquitetura suméria alcançava novos patamares. O grande zigurate de Ur, restaurado e ampliado nessa época, tornou-se o monumento mais emblemático do período. Com 3 níveis monumentais, rampas colossais e um santuário dedicado ao deus Nana, o zigurate era mais do que um templo. Era a declaração de que a Suméria havia retornado à grandeza. A grandiosidade dessa estrutura, parcialmente preservada até hoje, lembra ao mundo moderno a ambição e a engenharia surpreendente dessa civilização. O governo de Ur III ampliou seu domínio por toda a Mesopotâmia, estendendo fronteiras, reorganizando territórios e estabelecendo governadores leais. Mas, ao contrário dos acadianos, os reis de Ur incorporaram profundamente as tradições sumérias. A língua, a religião e a burocracia baseada em templos continuaram sendo o coração administrativo do reino. Além disso, esse período viu florescer uma produção literária intensa. Hinos, preces, mitos e poemas foram compilados, muitos atribuídos a escribas de Nippur e Uruk. É graças a esse esforço que boa parte da mitologia suméria chegou até nós, preservada em tábuas encontradas por arqueólogos como Leonard Woolley nas escavações de Ur. No entanto, nenhum renascimento dura para sempre. À medida que Ur se tornava mais poderosa, também enfrentava desafios crescentes, pressões de povos elamitas no leste, dificuldades econômicas
e, sobretudo, a complexidade de administrar um território tão vasto. Mas ainda não estamos no declínio. Este bloco marca o auge absoluto do ressurgimento sumério, o momento em que, após séculos de disputas e dominação estrangeira, a Suméria voltou a brilhar como uma das civilizações mais organizadas e influentes da antiguidade. E é justamente aqui que o bloco 14 nos levará ao início do declínio inevitável da terceira dinastia de Ur, quando fatores internos e externos começam a corroer, aos poucos, aquilo que parecia inabalável. O fim da Suméria está próximo, mas sua herança será eterna. Saindo diretamente do auge apresentado no bloco 13, o esplendor administrativo, jurídico e religioso da terceira dinastia de Ur, avançamos agora para o início de seu declínio. Um declínio lento, complexo e marcado por uma combinação fatal de pressões externas, esgotamento ambiental e falhas internas que, juntas, levariam a Suméria ao seu capítulo final como potência independente. As primeiras rachaduras começam a aparecer ainda durante o reinado de Shulgi, sucessor de Ur-Nammu. Embora tenha expandido o império e consolidado a burocracia, sua administração extremamente rígida gerou tensões internas. Tábuas contábeis encontradas em Drehen e uma revelam um aumento significativo em tributos, impostos e demandas trabalhistas, sinal de que o sistema estava pressionando a população ao limite. A centralização excessiva, antes uma força, começou a se tornar um peso. Ao mesmo tempo, registros climáticos preservados em sedimentos da região do Golfo e estudos recentes sobre o sistema de canais sugerem períodos prolongados de seca. A irrigação, tão essencial para as cidades sumérias, tornou-se difícil de manter. Com menos água disponível, colheitas falharam, o preço dos grãos subiu e surtos de fome começaram a surgir em setores periféricos do império. A vulnerabilidade interna foi rapidamente explorada por inimigos externos. Os elamitas, povo poderoso e organizado que habitava a região do atual Irã, viram a oportunidade perfeita para expandir sua influência. Durante o governo de Ibbi-Sin, último rei de Ur III, tábuas administrativas mostram que cidades inteiras começaram a atrasar tributos, algumas até declarando independência parcial. Mas não foram apenas os elamitas. Grupos de amorreus, pastores seminômades vindos do oeste, começaram a se infiltrar nas regiões agrícolas. No início, eram apenas comunidades pequenas que buscavam terras férteis. Mas, com o enfraquecimento sumério, começaram a formar coalizões militares que ameaçavam os limites do império. Cidades como Isin e Larsa surgiram como novos centros de poder, alternando lealdade e rivalidade com Ur. A crise se intensificou quando o próprio sistema administrativo de Ur entrou em colapso. As tábuas mostram que os escribas começavam a registrar escassez de trabalhadores, fuga de camponeses e atrasos nos transportes de cevada e lã, elementos fundamentais da economia suméria. Sem alimentos suficientes, sem mão de obra, sem exércitos completos, as defesas de Ur enfraqueceram. O golpe final veio no início do século XXI a.C., quando os elamitas lançaram uma ofensiva decisiva. Crônicas encontradas em Susa descrevem a captura de Ur e o saque de seu grande zigurate. Ibbi-Sin foi levado cativo, e a terceira dinastia de Ur, o último grande renascimento sumério, chegou ao fim. Mas o declínio político não apagou a cultura suméria. Mesmo sob domínio elamita e depois nas mãos de reis amorreus, como os que fundaram a célebre dinastia de Babilônia, a língua, a escrita e os mitos sumérios continuaram vivos. Escritas escolares de Nippur mostram que, por séculos, jovens aprendizes ainda estudavam textos sumérios, hinos, poemas e leis, mesmo quando a língua falada já havia mudado. Este é o ponto conclusivo da queda suméria, um fim político, mas nunca cultural. E é justamente para isso que o bloco 15 nos levará, o grande finale do documentário, onde veremos como o legado sumério ultrapassou fronteiras, influenciou Babilônia, Assíria, Israel, Grécia e até conceitos fundamentais que usamos no mundo moderno, como o sistema sexagesimal,
a escrita administrativa e a própria ideia de cidade. Depois de acompanharmos, no bloco 14, o colapso político da terceira dinastia de Ur, chegamos agora ao momento final do nosso documentário, o bloco que fecha a jornada da Suméria e revela a dimensão real de tudo o que essa civilização deixou para a humanidade. Porque, embora a Suméria tenha desaparecido como poder político, seu legado se tornou a base de quase tudo que chamamos de civilização. A primeira grande herança suméria é a escrita cuneiforme. Criada inicialmente para registrar grãos, rebanhos e impostos, ela evoluiu para literatura, leis, ciência e religião. Mesmo depois que o idioma sumério deixou de ser falado, sua escrita continuou sendo usada por séculos em escolas e templos. Os babilônios a adotaram, os assírios a aperfeiçoaram, e milhares de textos preservados hoje, desde contratos até épicos, só existem graças a essa invenção revolucionária. Outro legado monumental foi o modelo administrativo e urbano. Os sumérios foram os primeiros a criar uma estrutura formal de governo com setores, funções, burocracia, arquivos e sistemas de controle de recursos. Ideias como cadastro territorial, inventários oficiais, organização de mão de obra e códigos de leis são em grande parte descendentes diretas das práticas desenvolvidas em Ur, Lagash e Nippur. A religião suméria também deixou marcas profundas. Conceitos como templos elevados, que mais tarde inspirariam as zigurates babilônicas e até influências simbólicas em outras culturas, hierarquias divinas, rituais regulares, cantos litúrgicos e hinos surgiram ali. O mito do dilúvio, registrado em tábuas sumérias muito anteriores à Bíblia, revelou paralelos impressionantes que estudiosos reconhecem até hoje como influências culturais espalhadas pelo crescente fértil. Na ciência, os sumérios construíram o primeiro sistema numérico sexagesimal, base para a matemática usada por astrônomos babilônios e, de maneira direta, para o nosso relógio moderno: 60 segundos, 60 minutos, 360 graus. Esse sistema, que nasceu das necessidades de cálculo agrícola e arquitetônico, se tornou um dos pilares da ciência ocidental. Na astronomia, eles observaram movimentos celestes com uma precisão que surpreende arqueólogos modernos. Seus registros contribuíram para calendários, celebrações religiosas e até para observações posteriores que seriam incorporadas pelos povos semitas e indo-europeus da região. E não podemos esquecer a literatura. O Épico de Gilgamesh, inspirado em tradições sumérias, é considerado a obra literária mais antiga da humanidade. Seus temas, mortalidade, amizade, poder, injustiça, propósito, ecoam em textos posteriores gregos, hebraicos e até medievais. Ele é a prova viva de que, mesmo após milênios, a voz suméria continua audível. No campo da tecnologia, os sumérios deixaram inovações como a roda, adaptada para carroças e transporte, sistemas avançados de irrigação, ferramentas de metal, técnicas de construção que permitiram erguer templos monumentais como o zigurate de Ur. Cada uma dessas invenções foi absorvida, transformada e repassada por povos posteriores: os acadianos, os amorreus, os babilônios, os assírios, até se tornarem parte do alicerce de todo o Oriente Próximo e, indiretamente, do mundo. Por fim, o mais profundo de seus legados talvez seja a própria ideia de civilização urbana. Foi na Suméria que surgiram as primeiras cidades plenamente estruturadas da história. Foi ali que nasceu o conceito de comunidade organizada, com leis, profissões, comércio, religião centralizada e memória escrita. Cada cidade moderna, cada biblioteca, cada arquivo, cada contrato, cada sistema de contabilidade, tudo isso carrega, de alguma forma, a sombra daquilo que os sumérios criaram há mais de 5.000 anos. Assim, ao encerrarmos este documentário, não falamos de um povo que desapareceu. Falamos do povo que inaugurou o capítulo inicial da história humana. Um povo cujas inovações cruzaram eras, impérios, fronteiras e línguas. Um povo que, mesmo derrotado militarmente, venceu o tempo. A Suméria não está perdida. Ela vive em nós,
Na matemática, nas cidades, na escrita, na administração, nos mitos e nas ideias que moldaram a própria noção de sociedade. Este é o legado eterno dos Sumérios, a civilização que escreveu o primeiro grande capítulo da humanidade e que nunca deixou de influenciá-la.